Olá! No programa de hoje, eu vou conversar com o Newton dos Anjos, que é advogado e sócio do escritório que leva o nome dele, Newton dos Anjos Advocacia Empresarial. Tudo bom, Newton? Seja muito Tudo ótimo, bem-vindo. Renata. É um prazer imenso estar aqui, né, conversar com você, uma profissional de alto calibre, profissional que admiro muito. Para mim é um prazer e uma honra ser entrevistado por você no dia de hoje. Ai, maravilha, Newton, obrigada. E, Newton, antes da gente começar a conversar aí de um tema que é super importante, está bastante em voga, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência profissional e desse livro de ESG, que eu sei que está saindo do forno. Então, se você puder aí contextualizar essas questões para a gente, eu te agradeço. Vou fazer sim, Renata. Bom, eu sou advogado, né, com mais de 30 anos de formado, né, sou pós-graduado em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, sou mestre em Ciências Ambientais e também professor universitário, né, principalmente nos cursos de pós-graduação. Eu me identifico como um profissional da área business, né, sou um profissional que sempre trabalhou na área de negócios, profissional corporativo. Eu trabalhei por 22 anos na Embraer, liderando parte do jurídico da Embraer, e eu saí a partir de 2021 para abrir meu próprio escritório e fazer aí atividades no mundo jurídico, mas voltado para a área corporativa, né? Em 2019 eu tive a felicidade de ser escolhido como advogado de maior destaque da América Latina, né? Fiquei muito feliz com isso e fiquei entre os 7 no âmbito mundial. Essa é um pouquinho da minha história nesse mundo de direito, nesse passeio que nós fazemos aí pelo mundo do direito, né? Sobre a questão do livro, né? Eu achei muito legal vocês fazer essa citação. Nós estamos aí publicando no próximo dia 25 um livro chamado ESG, a referência da responsabilidade empresarial, social empresarial. Desculpa, ESG, a referência da responsabilidade social empresarial. É um livro bastante interessante, é um livro que vem com a escrita, ou melhor, com artigos de vários profissionais de diversas áreas. Nós temos engenheiros, médicos, administradores e várias profissões, contando um pouquinho da visão deles sobre o ESG. A Renata está conosco ali dentro desse livro, né? É uma das articulistas, e é um livro inédito, porque ele vai trazer muitos artigos falando sobre toda essa evolução do ESG e também falando um pouco do futuro, de como que se espera que daqui para frente seja encarado o ESG, como as companhias devem agir e por aí afora, não é, Renata? Não, maravilha. Realmente, acho que é um livro aí bem inovador na área. Eu acho que muito por conta disso, né? Da experiência das pessoas, da expertise e do ponto de vista singular que cada um está trazendo para compor essa obra. Então, muito bacana. E, Newton, eu acho assim, é muito bacana também essa sua visão do business, né? Porque a gente, como aqui é um programa mais específico, voltado para a área ambiental, você acho que vem trazer uma visão, até o que eu sei aí do seu histórico, né? Muito focado nas questões mais de direito do trabalho, nas questões de direito ambiental e dentro de uma empresa, então esse business está no core. Fala um pouquinho, né, desse tripé ESG e por que uma empresa deve adotar práticas, né, ambientais, governamentais e sociais dentro do seu negócio? Legal, Renata. O ESG é o Environmental, Social and Governance. Em tradução literal, nós estamos falando de ambiental, social e governança. É o tal do ASG. Algumas empresas utilizam essa frente, essa discussão e essa sigla, né? Na verdade, quando se fala dessas três questões ligadas à sustentabilidade, nós não temos um tema novo no mundo, né? Nós falamos de coisas relacionadas às mudanças climáticas desde 1850, quando nós tivemos ali o avanço do processo de industrialização na Europa. Então, a questão ambiental ela não é nova, né? Obviamente que com o tempo ela evoluiu, viemos com a Eco 92 e uma série de outros acontecimentos aí na área ambiental que trouxe para o mundo e trouxe para o Brasil também uma legislação bem mais dura, eu diria, uma legislação bastante severa em relação às questões ambientais, né? Quando nós falamos na prática de governança,
nós estamos falando basicamente em transparência, né, e atitudes anticorrupção, que também não é uma preocupação nova na sociedade. Desde que o mundo é mundo, existe a preocupação com a corrupção, existe a preocupação com a transparência das informações que normalmente geram a corrupção, mas isso também teve uma evolução importante dentro do mundo, principalmente quando aconteceu aquela ocorrência nos Estados Unidos ligada à Enron, né, que era uma empresa que cometeu uma fraude, pelo menos é isso que dizem as notícias, que cometeu uma fraude em relação às suas demonstrações financeiras e fez o mercado financeiro, na ocasião, eclodir nos Estados Unidos. Com isso foi criada a Lei Sarbanes-Oxley, né, e mais recentemente aqui no Brasil, a Lei Anticorrupção. Então, nós estamos olhando para esses dois pilares, ou seja, o ambiental e a governança, como situações que acabaram fazendo evoluir legislação no país, tanto no Brasil como no mundo afora, e questões de preocupação social com os dois temas. E quando nós falamos do social, nós também não temos uma preocupação que é nova, né? A preocupação com a desigualdade social, ela existe desde que o mundo é mundo. Nós tivemos um destaque muito grande aí para a questão na década de 70, ali a fome na África, Etiópia, Sudão, uma série de questões. Mas o diferencial em relação à questão social é que nós não temos ainda ao redor do mundo um enforcement para que as empresas efetivamente possam tomar atitudes relacionadas à questão social, né? Que basicamente envolve diversidade, a busca para a neutralização, ou pelo menos a diminuição da desigualdade social e coisas dessa natureza. Esses três pilares, que são relevantes para o ESG, eles tiveram histórias aí importantes dentro da nossa sociedade, e dentro desse ambiente, eu sei que a resposta deve estar um pouco longa, mas é importante a gente fazer essas pontuações, né? E nós tivemos, a partir dessas preocupações sociais, nós tivemos ali no ano 2004, o saudoso Kofi Annan, que era secretário-geral da ONU, ele trouxe para nós uma lição extremamente importante. Ele chamou 50 instituições financeiras e perguntou: como é que nós vamos conduzir o mundo daqui para frente? Como é que nós vamos pensar no mundo olhando para o capitalismo consciente? E a partir dessa investida do Kofi Annan, veio a ONU, criou uma conferência chamada Who Care Wins, né? Quem ganha, cuida, e efetivamente surgiu o tema ESG para as instituições financeiras a partir de métricas criadas nessa conferência. E, por último, em 2020, que eu acho que deu o start geral para todas as empresas ao redor do mundo, é que a BlackRock, ela anunciou que a partir de 2020, através de uma carta escrita aos investidores, ela só investiria recursos em projetos sustentáveis. E aí já viu, né? A partir desse input da BlackRock, a BlackRock é a maior fundo de investimento, ela é gestora do maior fundo de investimento do mundo. Ela, se fosse um país, seria só menor que os Estados Unidos e a China. Então, a partir desse anúncio, as outras empresas de investimento, fundos de investimento seguiram, e ela agora, esse assunto passou a ser pauta diária nas companhias de uma maneira geral. Passou a ser um pontapé, então, para que as empresas olhassem, né, com mais carinho, de uma outra forma, para as questões, né, do social, governamental e ambiental. E, Newton, acho que tem uma dúvida, né, grande na cabeça das pessoas. A questão, né, da implantação do ESG tem que ter um equilíbrio entre esse tripé, ou não há essa necessidade, né? Pode haver uma variação no que a empresa ela vai abordar um pouco mais, ou ela vai olhar de acordo até com o seu segmento, tipo de empresa. Então, vamos supor, sei lá, uma indústria química, que talvez tenha um risco maior em relação às questões ambientais, olhar talvez um pouco para a questão ambiental, e não que não seja necessário, que não seja importante, mas de repente ela pode focar mais
esse olhar os seus recursos para uma determinada questão em detrimento de outras, ou tem que ser de forma igualitária, né? Explica um pouco como que isso funciona na prática. O que acontece, Renata, é assim, né? Os três pilares, eles estão no mesmo patamar, né? Não há preferência por um ou por outro e nem há uma condição melhor ou pior em relação aos três. Eles estão no mesmo pilar. Acontece que é exatamente isso que você falou. Determinadas empresas, elas atuam em segmentos cujas oportunidades de se aplicar o ESG estão mais focadas numa ou em outra área. Por exemplo, uma empresa que faz trabalhos ali de gestão na parte ambiental, seguramente a questão ambiental para ela é mais importante. Uma empresa de RH, por exemplo, a questão social é mais importante, né? Uma empresa que atua no mercado financeiro, a governança é mais importante. Então, nós temos aí, dentro dos segmentos, efetivamente, situações que oportunizam, né, melhor a escolha da empresa no que aplicar. Mas os três são relevantes e nós temos aí recursos a serem fornecidos por investidores no que diz respeito aos três pilares. Né? A empresa precisa efetivamente atingir as metas, né? Algumas situações de recursos do mercado falam em meta só ambiental, outras falam só em social e outras apenas de governança. Né? Mas os três pilares estão no mesmo patamar. Né, dependendo do tipo de empresa, se ela tem oportunidade de se aplicar melhor o ESG em um ou em outro pilar. Né? Tá, perfeito. E, assim, uma dúvida também, né, porque a gente sabe, pelo menos, acho que para uma indústria de uma maneira geral, para uma empresa de uma maneira geral, a gente sabe que custo, muitas vezes, é colocado ali na ponta do lápis, né? O fato de você investir em ações voltadas para o ESG, isso necessariamente implica que a empresa e esse custo passa a ser mais oneroso ou não, né? Investir em ESG acaba sendo mais oneroso para uma empresa? Então, Renata, essa é uma questão bastante relevante e a gente precisa falar um pouco mais dela. Né? Obviamente que o trabalho para se fazer uma atividade, né, para se identificar o que se fazer dentro de uma companhia, é necessário se fazer um diagnóstico nessa parte de ESG, né, olhar o ambiental, o social e de governança. E isso, naturalmente, tem um custo. Né? Eu não diria que é um custo muito alto, depende do tipo de companhia, da quantidade de processos, os custos são associados. Mas a implementação em si de ESG não é custosa, depende, como eu falei, da companhia. Vamos tomar como exemplo um mercado, eu não vou falar o nome, mas enfim, muita gente conhece. O mercado ele tinha um gasto de energia muito significativo e a partir da avaliação relacionada ao meio ambiente, ele acabou criando claraboias dentro do mercado e economizou 30% de energia. Então, esse tipo de coisa depende muito da companhia. Né? O diagnóstico inicial tem um custo, mas a aplicação do ESG não é custosa. Quando nós falamos no social, por exemplo, quando se fala de aplicação de um projeto, de um processo de diversidade, também não se tem um custo muito alto. Quando se fala efetivamente se implantar processos de governança dentro da companhia, em qualquer das áreas, obviamente que tem ali o gasto de horas de empregados, mas o custo não é alto. E as vantagens que acabam trazendo para essa discussão uma questão muito relevante. Quando a empresa é ESG, ela tem acesso a recursos no mercado que não estão acessíveis para quem não é ESG. Né? Hoje, se uma empresa quiser fazer algum tipo de investimento, e nós sabemos que as empresas buscam recursos financeiros no mercado, ela tem um patamar de mercado, hoje os bancos cobram aí os seus custos, né? Mas se ela tiver dentro do seu processo ESG, ela pode captar recursos com fundos ESG, que seguramente ela terá ali uma economia de 20%, 30%, 40%, depende do fundo que ela buscar esse investimento. Então, na verdade, como eu disse, né, não é custosa, é uma vantagem financeira para a companhia a partir dessa condição que nós estamos passando. Ela pode ter um gasto inicial para se fazer o diagnóstico, mas a implementação
né? E os recursos que ela vai ter acesso vão neutralizar esse custo e vão dar uma vantagem importante para ela na questão financeira. Reverte em benefício próprio e muitas vezes até numa vantagem competitiva, né, de mercado. Então, acho que isso é importante. E daí, assim, a gente escuta mais, talvez, as grandes empresas, né, até porque acho que começou com elas essa questão do ESG. Mas o ESG, ele é para todas as empresas, é para todos os segmentos, né? Uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, ela teria condições de tomar ações voltadas para o ESG? Não tenha dúvida, Renata, não tenha a menor dúvida. Eu acho que nós temos dois aspectos em relação a isso, né? A empresa pequena, normalmente, ela tem por negócio buscar o fornecimento para as empresas maiores, né? Quando a empresa tem esse viés de fornecer para empresas maiores, uma hora ou outra essa exigência vai chegar em casa, ou seja, a empresa vai ter que implantar o processo ESG de qualquer maneira, né? E é bom ela já começar a fazê-lo, porque esse seguramente vai ser uma condição vantajosa para a seleção na prestação de serviço para as grandes empresas, então isso é bastante importante, né? Uma outra questão, quando nós falamos aí de projetos de ESG, ou processo de ESG, nós temos também o consumidor final, né? Hoje o consumidor já passa a exigir um posicionamento das empresas que oferecem seus produtos no mercado, né? Não é raro nós encontrarmos aí pessoas que não entram em uma determinada loja por conta de problemas que ela teve no passado. A gente encontra consumidores que não consomem um tipo de produto por conta de questões ambientais, por conta da maneira que ele é tratado, enfim. Essas duas questões eu acho que são as mais relevantes, né? Hoje, quando nós falamos de ESG, nós não estamos falando só das empresas grandes, nós estamos falando das menores, porque ela vai perdendo público, né? O consumidor hoje é muito mais exigente, né? E os prestadores e os tomadores de serviços também. Então, nós temos ali dois pontos importantes para se falar de ESG aplicável às empresas menores. De uma maneira geral também, só finalizando, nós temos alguns recursos que são fornecidos a empresas de menor porte. Nós temos o Estado de São Paulo, se não me engano, é o Desenvolve São Paulo, ele oferece recursos mais baratos no mercado para empresas que adotem práticas sustentáveis no mercado, né? Principalmente no de cunho ambiental. Então, eu diria que esse projeto é para todo tipo de empresa, grande, pequena, média, e todas. Você abordou um ponto aí que eu acho super interessante, né? Então, não é um modismo, é de fato uma prática que veio para ficar e a tendência é a cobrança por parte do próprio consumidor. É isso mesmo, pelo que eu entendi? Isso mesmo, Renata. A gente tem, é engraçado, a gente fala muito nessa questão de modismo dentro das corporações, né? E aí, muito rapidamente falando, nós tivemos ali na década de 80 a questão das áreas de OIM, áreas de organização e método, que falava muito em organizar a empresa para fazer isso ou aquilo, né? E depois nós tivemos aí as áreas de organização e métodos caíram, nós tivemos uma questão falando de qualidade total e tudo mais, né? E olhava só para a qualidade do produto, era qualidade, 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 e depois, mais à frente, nós tivemos aí o modismo da reengenharia. São todos modismos que saíram ali dos bancos acadêmicos, e a reengenharia falava em reestruturação da empresa, reorganizar, trocar chefe, trocar todo mundo, né? Quando a gente fala de ESG, nós estamos falando de uma coisa diferente. Quando esses modismos surgiram dentro das corporações, eles eram para resolver problemas que as corporações apresentavam ali do dia a dia. Quando eu falo de ESG, eu não estou falando só da companhia. Eu estou falando da aplicação de um modelo que beneficia a companhia, mas também beneficia toda a sociedade. A sociedade, Então, essa condição, né, de dizer que o ESG é só voltado para a companhia, não é. Ele beneficiando toda a sociedade, eu, você e todos que compõem a nossa sociedade têm interesse que as empresas apliquem o ESG. Por isso que eu diria que não é um modismo, ele não vai ser esquecido.
né, há uma convergência, digamos, há um pacto na sociedade para que a gente consiga evoluir nesses 3 pilares para que a gente tenha um futuro melhor aí para as próximas gerações e para nós também, né? Não, perfeito. E, Newton, né, nesse sentido, assim, eu concordo com você, eu também acho que não é um modismo, é uma prática que veio para ficar, mas acho que para ser mesmo uma prática que veio para ficar, as gerações, elas precisam ter isso em pauta, ter isso como uma demanda, né? Eu acho que a sociedade, hoje em dia, ela está se abrindo para diversas questões, é uma sociedade mais crítica, que exige mais, você mesmo falou a questão do consumo, né? Eu vejo, né, até na minha casa, conhecidos adotando uma postura, não vou comprar tal produto porque é de empresa X, tem tal prática. Então, hoje em dia, a gente já escuta isso como algo real, coisa que talvez há 5, 10 anos atrás era impensável, né? Eu lembro muito, há muitos anos atrás, acho que a Tina Turner, numa situação de fazer uma propaganda, ela primeiro queria testar o produto para ver se tinha a ver com ela mesmo, para daí sim ela aceitar fazer a propaganda daquele produto. Eu lembro que quando eu escutei isso, eu falei assim, nossa, né? Olha que cabeça diferente. E eu acho que a gente está começando a incorporar essa mentalidade. O que você, né, pensa, o que você imagina que seria interessante para as nossas crianças, em termos de uma educação formal mesmo? O que deveria ser ensinado nas escolas para que a gente forme também crianças críticas, né, que amanhã vão se tornar jovens, adultos, parte integrante da nossa sociedade e que faça escolhas aí mais conscientes? Renata, é assim, né? A nossa sociedade tem um gap importante no que diz respeito à educação, né? Principalmente nas escolas públicas, por inúmeros problemas que todos os conhecem, né? Todos nós conhecemos. Então, o que eu digo é o seguinte: a gente precisa efetivamente ter aí uma melhora no ensino público, né? No ensino das escolas que trazem aí a formação inicial para os nossos jovens, né, de uma maneira geral, né? E quando eu falo dessa condição de uma maneira geral, eu também incluo a questão, né, de sustentabilidade, né? A questão do social, do meio ambiente, da governança, de fato, ela é importantíssima dentro do aspecto cultural da sociedade, né? Porque ela de fato transforma, né? Essa transformação que nós buscamos fazer com a sociedade, olhando para esses 3 pilares, ela só vem para as futuras gerações se for ensinado nas escolas, né? E como eu disse, as escolas públicas têm um gap importante no que diz respeito à educação. Eu diria que as escolas privadas já estão mais avançadas, desculpa, não falando exatamente em ESG, mas já trazem ali uma discussão importante sobre a questão do meio ambiente. Eu sei, minha filha tem 18 anos, acabou de sair ali do ensino médio, né? Está buscando uma universidade para poder estudar. Ela já tem um senso crítico muito grande em relação à questão ambiental, à questão social, né? O problema da desigualdade social no país e tudo mais, a questão da corrupção, né? As escolas privadas, elas têm uma vantagem muito grande e já estão aplicando de uma maneira ainda incipiente, mas eu diria que elas avançarão mais rápido nesse ponto, né? E realmente é importantíssimo. Se as próximas gerações não atinarem para isso e não se dedicarem a fazer um projeto, um processo, melhor dizendo, de transformação da sociedade, como nós estamos começando agora com o SG, de fato, isso não acontecerá. Mas eu acredito muito, viu, Renato? Eu acredito muito que a sociedade vai se transformar a partir dessa junção, desse pacto que eu mencionei, dessa evolução que acontecerá a partir de interesses que são de total relevância para a sociedade, e é isso. Não, perfeito. E Newton, né, em relação aí à implantação do SG, no seu ponto de vista, pela sua experiência, quais as maiores dificuldades que você vê, né, na implantação dessas práticas em uma empresa? Eu diria que o momento inicial, quando a gente fala ainda de empresas menores, é a conscientização de que é de fato vantajoso fazer, né? Então, é necessário que primeiro se mostre para a companhia quais são as vantagens de ser uma empresa ESG.
Então, esse é o primeiro ponto que realmente chama atenção no momento em que vai se explicar para a companhia como se implementar um projeto de ESG. Né? Então, essa é a parte mais difícil, eu diria. Depois que a empresa entende efetivamente quais são as vantagens, né? Como é que o negócio se alinha às práticas ESG, quais são as vantagens para o negócio, de uma maneira geral, que acabam reverberando para a sociedade, eu acho que aí a transformação é mais fácil, né? Mais fácil e mais rápida. Eu acho que é deixar de ver essas questões, né, essas mudanças, não como um custo, mas sim como um investimento, e um investimento necessário, até para se perpetuar dentro do mercado. Né? Eu acredito acho que isso é essencial. A partir do momento que a gente tiver os gerentes, os diretores, presidentes com essa cabeça de que há necessidade desse investimento, para uma melhora em todos os termos, né? Melhora em termos de qualidade de vida, melhora para o funcionário, melhora para o meio ambiente. A gente tem isso incorporado no DNA da empresa, né? Acho que é muito mais fácil. E a gente começa a ver os benefícios, não só para a empresa, mas sociais também. Então... E nessa linha, Renata, eu não tenho o nome da universidade agora, mas eu vi esses dias que é a segunda maior instituição de ensino do país, eu não tenho o nome dela agora nesse momento, ela atrelou os bônus dos seus executivos a práticas ESG, né? E esse é um movimento muito importante, né? Se há aplicação do ESG, o executivo recebe os bônus, se não há, não recebe. Então, esse tipo de exigência de enforcement realmente é um exemplo importante para que as empresas possam evoluir nesse ponto. Concordo. Mesmo porque não faz sentido você ter, às vezes, um lucro em detrimento de uma não proteção ambiental, né? Ou de uma não atenção aos trabalhadores. Então, você tem que ter tudo casado, porque senão você ofere ali um lucro, uma remuneração no final do ano, mas você deixa ali um passivo em diversas áreas enorme, né? Então, é sensacional essa política. E acredito que seja uma tendência, né, Newton? Não tenho a menor dúvida, né? Eu falei dessa universidade, né, que, desculpa não ter o nome dela agora, porque me ocorreu a partir de uma matéria que eu li, mas eu acho que é uma tendência muito grande dos executivos das companhias terem metas ESG na sua remuneração, né? E eu diria que não só isso, né, mas metas ESG para que efetivamente eles tenham a cumprir sob pena, né, de não estarem executando a sua função de acordo com o propósito da companhia, de acordo com os interesses da companhia, e, obviamente, não pertencer mais àquele time, né, em termos de divisão corporativa. Então, isso é bastante importante dentro dessa linha de crescimento, de conscientização e de evolução do ESG. Bacana. E, Newton, qual que é a diferença, né, do ESG para um programa de auditoria, de melhoria contínua, ou mesmo do compliance? O que acontece, Renata, é que o ESG, ele tem, né, como eu falei, o aspecto, ou melhor, a direção de tornar a empresa mais sustentável sobre esses 3 pilares, né? O programa de auditoria, ele tem como objetivo identificar e auditar uma companhia, um processo para saber se ele está sendo cumprido ou não. Então, esse projeto, né, esse processo de melhoria contínua como um processo de auditoria, ele caminha junto com o ESG, porque o ESG cria as normas, cria as práticas a serem aplicadas para aquela companhia e a auditoria verifica se aquelas práticas estão sendo cumpridas, né? Então, eu diria que o projeto de melhoria contínua, né, o processo de melhoria contínua como o processo de auditoria, eles são complementares à aplicação do ESG, eles são fiscalizadores da aplicação do ESG quando a companhia resolve aplicar essa prática, né? Tá. Então, mesmo porque acho que a auditoria, né, dos padrões que a gente conhece um pouco mais, assim, está cumprindo ou não está cumprindo a norma, né? O ESG, ele procura ser mais amplo. Eu tenho, na verdade, ele até busca isso e vai no sentido, talvez, aí do princípio da melhoria contínua, né? Eu implementar
práticas além do que a legislação me exige para que eu ofereça, né, o ambiental, o social e uma questão de governança cada dia melhor para aquela empresa e para quem convive, né? Para quem tem essa interface. É isso, né? Mesmo. É isso mesmo, né? Que a auditoria ela tem sempre o objetivo de fiscalizar, né? De identificar, ela faz o cara crachá, desculpa a terminologia meio coloquial, né? E o ESG, ele tem o objetivo de criar uma condição para que a empresa sustentável. Agora, ela é sustentável, ela cumpre as regras que ela mesma criou para ser sustentável, a auditoria vai lá e fala, cara crachá, cumpre, não cumpre, cumpre, não cumpre. Né? Então, a gente tem essa característica que é diferente de uma coisa para outra. O ESG é o que você vai fazer e a auditoria é se você fez ou não fez aquilo que você se propôs a fazer. Né? É mais ou menos essa a diferença. Perfeito. Newton, nossa conversa está uma delícia, mas a gente já está aí chegando no final da nossa conversa, e eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Bom, Renata, eu primeiro quero agradecer muito, mais uma vez, né, a honra de ser convidado para o seu programa e de poder falar para um público tão seleto como esse. Né? Segundo, eu queria deixar a seguinte mensagem, né, em relação às práticas ESG. Nós estamos num momento importante de transformação da sociedade. É um momento único, eu diria, no mundo. Né? Nós vivemos uma pandemia uma pandemia intensa, eu diria, né? Uma ocorrência sem precedentes no mundo, e nós vimos aí que a questão social ficou muito destacada. Né? Nós tivemos aí a questão da desigualdade social com destaque muito grande e as demais práticas também. O que eu queria dizer é que nós precisamos, né, evoluir dentro da sociedade, nós precisamos construir um futuro melhor para as próximas gerações, precisamos construir, né, metas empresariais para poder fazer com que o ESG ocorra e efetivamente nós tenhamos aí uma sociedade muito melhor para todos. É isso, Renata. Maravilha, Nilton. Eu que te agradeço. Foi assim uma conversa assim, muito bacana, né? Eu acho que essas questões aí de ESG a gente tem muito que conversar, tem muito que falar e aprendi muito com a nossa conversa de hoje, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Um abraço. No programa de hoje, eu conversei com o Nilton dos Anjos, que é advogado, sócio no escritório Nilton dos Anjos Advocacia Empresarial. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.